Olá, eu sou Rafael Santos e nessa aula de hoje eu vou ensinar como impulsionar um post dentro do Facebook. Bem, quando você cria um post dentro da tua página, você obviamente espera que ela alcance o maior número de pessoas e que essas pessoas interajam com essa publicação, né? A fim de que a tua ação, se é de branding, obtenha o resultado mínimo esperado. No entanto, algumas mudanças recentes nos algoritmos do Facebook, o Facebook prioriza exibir no feed dos seus usuários os posts de seus amigos e parentes. Já os posts das páginas não têm a mesma prioridade que tinha antigamente. Sendo assim, na maioria das vezes, não importa se você tem centenas ou milhares de curtidas na sua página, quase sempre o alcance dos seus posts vai ser muito pequeno. Faz-se aí então a necessidade de você impulsionar esses posts. Há algumas maneiras diferentes de se impulsionar um post, todas elas vão depender, obviamente, do resultado que você deseja. Bem, a primeira e mais fácil de todas é, estando dentro da sua página, da página da tua empresa, logo abaixo do post você vai encontrar o botão Impulsionar Publicação. Clicou nesse botão, ele vai abrir uma caixa de diálogo e aí é importante que você preste atenção a alguns detalhes. Quando você vai impulsionar o seu post, você tem a opção de segmentar e escolher, né, que tipo de pessoa deve visualizar essa sua publicação. Vejam aqui, eu já tenho um público pré-selecionado, o próprio Facebook faz essa pré-seleção com base no meu histórico de impulsionamentos, mas você pode alterar essa segmentação da maneira que você achar melhor. Perceba que aqui eu tenho algumas opções já listadas e logo abaixo o botão editar público ou criar um novo público. Se você clica no botão criar um novo público, você então deve dar um nome a esse público, exemplo, pessoas enquanto que seja um homem, que tenha entre 25 e 40 anos e que tem alguns interesses. Eu costumo colocar alguns interesses. Tá? Esse nome que eu estou dando é apenas para que eu identifique o público da próxima vez que eu for utilizá-lo. Tá? Então, eu estou selecionando homens, vou colocar aqui a faixa etária, então você pode decidir a faixa etária que você achar melhor, dentro, obviamente, do que você está buscando, né, como resultado. Aqui eu vou selecionar a cidade de Franca, tiro São Paulo, vou colocar a cidade de Franca, ok? Aqui eu estou determinando um raio de 40 km, mas você pode deixar isso maior ou menor, lembrando que quando você usa a segmentação por raio, ele então está pegando todas as cidades que estão em volta daquela que você selecionou num raio de 44 km, ok? Então eu quero apenas pessoas que estejam em Franca, tá? E para isso pode marcar aqui simplesmente, ou você tira aqui o raio, deixa o raio menor, ou marca aqui apenas a cidade atual. Então eu quero só cidade de Franca, ok? E aqui eu posso colocar alguns interesses, por exemplo, pessoas que procuram sobre e-commerce, ok? Sistema de pagamento para e-commerce, deixa eu ver aqui, pessoas que procuram e-commerce no Brasil, enfim, você pode listar vários interesses aqui, interesses que você acredite que estão próximos, né, ao público que você deseja impactar. O Facebook
oferece aqui para vocês algumas opções, né, sugestões. Você pode selecionar essas sugestões, ele vai listando ali em cima, tá? Então pode selecionar aquilo que você achar que está dentro da segmentação que você quer fazer. Então ele vai listando aqui. Terminou de selecionar os seus interesses, clicou salvar. Essa segmentação vai aparecer aqui, ok? E daí você vem para a etapa onde você determina o valor que você quer investir. Normalmente, você não precisa colocar valores muito altos para impulsionar um post, tá? Vai depender da quantidade de dias que você quer impulsionar, vai depender da quantidade, do tamanho do público que você impactou. Então, veja que aqui, ó, meu público é bem pequeno, por isso não apareceu aqui valores altos. Só para que vocês entendam o que eu quero dizer referente a valor, eu vou retirar a segmentação aqui, vou deixar ela mais ampla, tá? Não é o recomendado, tá? Mas vou deixar ampla só para que vocês vejam aqui os valores como mudam, tá vendo? Olha só, porque eu tenho muito mais pessoas aqui que estão em Franca, certo? Que tem entre 25 e 40 anos e que são homens. Então aqui eu tenho valores, tá? Sugeridos e a quantidade de pessoas que eu vou alcançar com esses valores. Você também pode digitar o valor que você acha melhor. Basta clicar e digitar aqui o valor que você acha melhor. Eu vou colocar ali R$30, né? Então, olha, com R$30 eu vou impactar um público aproximado aí de 3.800 pessoas a 10.000 pessoas. Então ele mostra aqui para você o tamanho do público que você vai impactar com essa grana, e aqui você vai determinar a quantidade de dias que você quer exibir esse post. Normalmente a gente costuma fazer, quando é um post simples, não tem muita segmentação, um dia é suficiente, tá? Realmente vai depender do seu orçamento, né? Se o orçamento for muito pequeno, você vai ter aí, exemplo, se você coloca 5, 10 reais para um dia inteiro, você vai impactar poucas pessoas no dia. Se o seu objetivo é impactar mais pessoas, você precisa colocar mais dinheiro e provavelmente diminuir a quantidade de dias em que você vai exibir ou manterá essa publicação impulsionada, tá? Então você pode definir entre as opções que ele está determinando aqui, e logo abaixo ele te mostra quanto que você vai gastar por dia, tá vendo? Então eu vou gastar aproximadamente, se eu usar impulsionar essa publicação por 7 dias, eu vou gastar aproximadamente R$4,28 por dia, tá? E aí a gente fala quando que vai terminar também. E se você quiser um período menor, basta que você então selecione, né, período menor. Eu quero que ele impulsione somente até o dia 10. Pronto. Então ele vai falar que vai gastar, são 2 dias, você vai gastar R$15 por dia. Outro ponto importante é que se a tua publicação você tem algum objetivo específico de conversão nesse seu post, você tem a opção de rastrear a conversão também aqui. Basta que você selecione o pixel de conversão adequado, aquele que estiver instalado no site onde o link do anúncio tem como destino, tá? Logo depois você escolhe então a conta que você vai usar para pagar, né, esse impulsionamento, né? E aí, selecionando a conta, ele automaticamente seleciona o cartão que tiver cadastrado com essa conta. Feito isso, basta clicar no botão impulsionar e prontinho, a publicação foi impulsionada. Entendeu? Muito bem. Agora, existe uma outra maneira de você impulsionar esse post, que é através da guia informações aqui. Você estando aqui na guia informações, e então você vai até o menu lateral esquerdo e lá você encontra a opção publicações. Aqui ele lista para você as publicações que têm um melhor e pior desempenho. Por exemplo, se você quiser verificar as publicações que têm maior alcance, você clica na coluna alcance e ele te mostra as publicações com maior alcance. Se você quer verificar as publicações que têm maior envolvimento, você clica na opção envolvimento e aí ele te pergunta em cliques, né, ou reações, comentários, compartilhamentos, etc. Eu quero ver em reações. Então aí ele seleciona para você
aquelas que têm maior envolvimento com base em reações. Com esse dado, você pode optar por impulsionar aquelas que têm um melhor engajamento das pessoas para obter mais engajamento ainda, né? Ou impulsionar aquela publicação que você acha importante, porém ela não teve o envolvimento que você gostaria. Então aí você pode clicar aqui no botão impulsionar e aí ele impulsionou, vai seguir os mesmos procedimentos, né, da demonstração anterior que eu fiz aqui para vocês. Selecionar o público, né, editar ou criar um novo, ok? Definir o orçamento, definir o período, né, de duração desse impulsionamento e depois escolher pixel de conversão e quem é que vai pagar essa conta, tá certo? Bem, essa então é a forma que você tem para impulsionar um post dentro do Facebook. Porém, eu tenho que passar a vocês mais uma informação importante. Eu, particularmente, não utilizo essa maneira específica, nenhuma dessas duas, para impulsionar posts. Eu acredito que o post precisa de mais detalhes e mais cuidados. Dessa forma, eu trato um post como campanha. Sendo assim, quando eu vou impulsionar o post, eu crio uma campanha, ou eu já tenho lá algumas campanhas prontas, né, onde eu vou impulsionar os meus posts, ok? E de que maneira eu vou fazer isso? Eu vou impulsionar esses posts, primeiro, criando uma segmentação bem precisa dentro daquilo que eu quero. Segundo, que no momento em que eu for impulsionar o meu post, veja que eu tenho, né, a opção impulsionar post em criação de campanha. No momento em que eu vou impulsionar o meu post, eu vou separar principalmente o local onde o post é exibido, tá? Que é uma parte muito importante da sua segmentação. Veja bem, eu posso, né, como eu disse lá e foi mostrado nos slides anteriores, é possível você editar o público que você quer exibir essa publicação. Então você pode selecionar vários tipos de segmentações por idade, por sexo, por localidade, colocar alguns interesses, né? Enfim, você tem várias opções de segmentação. Então, se vocês virem aqui nessa segmentação, eu tenho aqui o nome, então eu tenho aqui um público que eu já criei, que é um público personalizado, ok? Isso vai ser a matéria da próxima aula, ok? Públicos personalizados, etc., que só demonstrar para vocês. Aqui a região, a idade, o sexo, se eu quiser algum idioma específico eu tenho, então aqui é importante, porque veja, lá, clicando diretamente no botão impulsionar do post, você não tem a opção de segmentar por idioma. Aqui você pode, né? Você pode excluir pessoas, ok? Você pode segmentar pessoas específicas, são pessoas conectadas a uma página no Facebook, a pessoas que tenham baixado um aplicativo, que usam eventos específicos, enfim, vários tipos de combinações podem ser feitas aqui, tá? Então, eu posso selecionar esse público e eu posso fazer uma coisa muito importante, que é onde eu quero que esse post seja exibido, ok? Então, é bem importante que você, na hora de criar as suas campanhas, tá, impulsionando, você crie uma campanha onde o post está sendo impulsionado apenas no feed desktop. Depois, dentro dessa mesma campanha, um grupo de anúncio onde você impulsionou esse post no feed do móvel e depois um outro grupo de anúncio onde você impulsionou no Instagram, por exemplo. Então, isso é muito importante porque no momento em que você estiver otimizando as tuas campanhas, você pode, poxa, eu percebi que no feed do desktop eu tenho mais resultado. Então você melhora o investimento, melhora a tua segmentação no feed de notícias para desktop. Ah, não, no celular eu tenho uma reação melhor, eu tenho mais pessoas se envolvendo, então você melhora ali, e aonde você tem menos resultados, você para de usar, né? E quando você impulsiona o post lá, daquela primeira forma que eu mandei, ele automaticamente vai impulsionar os posts no feed móvel e no feed de desktop, ok? Então, ele vai fazer os dois na mesma campanha, no mesmo grupo de anúncios. Se você faz separado, fica mais fácil para você otimizar.
Outra coisa importante é que você pode definir um valor específico diário ou um valor vitalício, como acontece na primeira demonstração que eu fiz, tá? Mas uma coisa importante é que você também tem a opção aqui de definir que tipo de orçamento você quer. Então eu quero um envolvimento com a publicação, mas eu não quero que ele vá um gasto automático. Eu quero definir o valor que eu quero pagar para esse envolvimento em publicações, né? E isso fica mais fácil você trabalhar aqui, ok? E, enfim, você tem a opção de aumentar, ou caso você escolha aqui a opção orçamento vitalício, por exemplo, que é uma coisa importante, você pode definir em que faixa horária do dia você quer exibir essa publicação. Isso aqui é muito legal, tá? Esse recurso te permite, então, olha, para não ter desperdício, você pode, então, preferir exibir esse post, né, no horário comercial, por exemplo, né, mais ou menos entre 7 e 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ok? Quantas pessoas estão ali no dia a dia, tá? Ou somente à noite, ou somente de madrugada. Isso facilita muito o trabalho, porque aqui você direciona melhor a tua publicação, aonde enfim, alcançando, né, efetivamente as pessoas que você quer, tá certo? E, obviamente, no final você dá um nome, então, para o teu grupo de anúncio. Aqui você está criando um grupo de anúncio, né? Lembrando, o Facebook é dividido em campanhas, grupos de anúncios e anúncios. Você tem grupos de anúncios dentro de campanhas e você tem anúncios dentro de grupos de anúncios, tá certo? Bem, se eu clicar em continuar aqui, só para vocês entenderem, ele vai aqui para o momento em que eu vou selecionar qual publicação eu quero impulsionar. Então tem a página aqui, e aqui você tem todas as publicações que estão na página, e você então escolhe aquela que você quer impulsionar. Eu quero impulsionar essa daqui, eu posso escrever, usar uma marcação de texto tipo as UTMs, se for o caso, você pode usar aqui, tá? Se for rastrear, também tem o pixel aqui, e como eu disse, né, aqui eu só estou enviando esse anúncio para o feed de notícia desktop. Depois eu duplico esse grupo de anúncio e mando para o feed de notícia móvel, tá? É isso. Na próxima aula, então, eu vou apresentar para vocês mais detalhes de como impulsionar através de campanhas, como utilizar públicos semelhantes, tá bom? Até mais, então. Um abraço.